Bom dia! Aqui nós estamos mais essa manhã para glorificar o nome do Senhor e dizer para Ele o quão é bom viver para agradá-lo. Quando eu e você vivemos para agradar a Deus, nós temos muitos motivos para se alegrar. Porque Deus é bom e o plano dele para mim, para você, é perfeito. Quando eu e você entendemos que o plano dele é perfeito, nós vamos entender que tudo que nós temos é perfeito, porque foi ele quem fez, foi ele quem deu. Nessa manhã, o Senhor ele vai abrir o meu entendimento e ele vai abrir o seu entendimento. Ele quer que eu e você tenha uma reflexão nova em mais essa manhã. Ele vai falar comigo, ele vai falar com você. Então fique atento, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso. Por isso estamos aqui, Senhor, para render ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Tu és maravilhoso. Queremos ouvir a voz do Senhor, receber o direcionamento do Senhor. Queremos andar, viver e fazer o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, perdoa, Senhor, os nossos erros, nossas falhas, nossos momentos de fraqueza. Tu és um Deus todo-poderoso, o autor e o consumador da nossa fé. Rendemos a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tu és o nosso Deus, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos ensina. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Pedimos ao Senhor que fale conosco, Senhor, pois nós precisamos ouvir e caminhar segundo o Teu plano, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Jeremias. Hoje nós estamos no capítulo 47. Nós vamos meditar no verso 7. E a palavra do Senhor vai dizer assim: mas como poderia ele ficar quieto? Foi o Senhor quem lhe deu a ordem. Ele ordenou a destruição de Escarlon e das outras cidades do litoral. Aqui, alguém faz um questionamento. Como Jeremias deveria ficar quieto? Se foi Deus quem o mandou dizer tudo aquilo que ele estava dizendo. Ele foi preso, ele foi acusado, ele foi jogado, ele foi abandonado. Houve grandes injustiças com Jeremias por ele obedecer a Deus. O Senhor nessa manhã ele vai dizer para mim e para você, não pense que com você vai ser diferente. Porque da mesma maneira que acontecia antes, acontece hoje. Mas Jeremias ele foi honrado pela fé. Ele foi honrado por obedecer. Ele foi honrado por continuar. Assim é comigo, assim é com você. Mas o Senhor quer dizer mais para mim e para você. Se Ele nos mandar falar, nós temos o dever de falar. Mas se Ele não falar nada, nós temos o dever e o direito de nos calar. Há muitos momentos em que Deus, Ele age no silêncio. E Ele quer ensinar para mim e para você que no teu silêncio Ele também pode trabalhar. Nós podemos ver isso no nosso lar, na nossa casa. Quantas são as vezes que temos vontade de dizer tantas coisas? Aí o Senhor Jesus ele vem e diz: as tuas palavras têm poder. O que você falar, eu vou realizar. Então, cuidado com o que você vai falar.
Porque se você amaldiçoar um filho, um parente, aquele que está à sua volta, aquilo vai acontecer. Pode não acontecer naquele momento, porque o tempo para Deus é diferente do nosso. A Bíblia diz que um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Ou seja, ele pode fazer no estalar de dedos, como pode demorar um bom tempo. Mas quando acontecer, você vai se lembrar de cada palavra que você disse. E muitas palavras pode ser que você disse não de coração, mas o céu ouviu. E aí ela vai fazer como foi feito com Jeremias. Tudo que Jeremias disse aconteceu. Nós não podemos dizer que 100% das palavras que Jeremias disse foram totais as que Deus disse. Porque nós temos uma vida e nós não vivemos o tempo inteiro direcionados ou muitas vezes tomado pelo Espírito Santo. Não existe. Não existe ninguém que ele esteja o tempo inteiro tomado ou por espíritos diabólicos ou pelo Espírito Santo. Porque o corpo não suportaria algo puro, algo santo o tempo inteiro. Tanto eu como você, nós temos que aprender a ter o domínio, o controle quando o Espírito Santo, ele repousa. Não que ele precise de descanso, o nosso corpo que precisa. O nosso corpo, se ele for possuído o tempo inteiro, ele se destrói. Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, nós vamos entender que tudo que se remete a Deus, tudo que vem de Deus é puro. E o que vem das trevas, do mal, do diabo, é mal. Mas é tão mal que para destruir você, vamos dizer que só basta você abrir a boca. Só basta você dizer algumas palavras para o diabo ter legalidade de entrar na sua vida. Ele não faz questão nenhuma de repousar. Quanto mais destruição ele causar na sua vida, mais forte ele fica. E mais ele vai atormentar. Seja na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você for. Por isso que todos os dias o Senhor Jesus ele nos ensina. Porque os poucos momentos em que o Espírito Santo estiver repousando dentro de mim, dentro de você, aquele momento será o momento em que eu preciso escolher ou me calar, ou dizer somente o que Deus está dizendo para eu dizer. Muitos de nós, em algum dado momento da nossa vida, se arrependemos por algo, por alguma coisa. E aquele que serve a Deus, que busca, que tem a presença de Deus, com ele não é diferente. Ele é um ser humano como você. Mas não fica o tempo inteiro pensando nas coisas do mundo. Mas se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, o Senhor está dizendo, você vai ter que fazer. É no momento que eu repouso que você vai ter que fazer. Você vai ter que guardar tudo aquilo que eu estou te ensinando. Porque quando estamos ensinando, também estamos aprendendo. Quando o Espírito Santo está falando com você, ele também está falando comigo. Como eu devo fazer, o que eu devo fazer, por onde eu devo seguir. E isso não é quando eu estou tomada pelo Espírito, mas quando ele está repousando, que é o momento do meu corpo respirar. Senão ele não suportaria. Então o Senhor ele está dizendo para mim e para você, lembre-se, se você não tiver nada para dizer, fique quieto. Mas se abrir a boca, abra para abençoar. Há muitos momentos que estamos mais amaldiçoando do que abençoando. E o Senhor está dizendo para mim e para você, eu vou fazer você se lembrar de cada palavra que você está dizendo. Porque essa é a função do Espírito Santo. Fazer eu e você olhar para dentro de nós. Fazer eu e você lembrar de tudo que nós fizemos, de tudo que nós vivemos e principalmente de tudo que nós falamos. O Senhor, ele deu para mim, para você, um projeto. A nossa casa, a nossa família, não a casa física, os nossos filhos,
Quantos são aqueles que estão desistindo do projeto de Deus? Quantos são aqueles que estão murmurando do projeto de Deus? Porque não ficou do jeito que queria, porque não continuou da forma em que você planejou. A Bíblia diz que os planos são nossos, mas a consumação é de Deus. Em um dado momento podemos olhar e parece que somos todos iguais. Não somos. Somos diferentes. Até nas imperfeições, nós somos diferentes. E essa diferença é o que faz o mundo existir. O Senhor, nessa manhã, está dizendo para mim e para você: ninguém vai ser igual a você. Assim como você não vai ser igual a ninguém. Aceite as diferenças e aprenda com Jesus, que é manso e humilde de coração, a viver com as diferenças, a aceitar, a mudar aquilo que em você está te prejudicando. Quando Deus ele abre os nossos olhos acerca de alguma coisa, é porque Ele quer que eu mude. Ele quer que o meu comportamento mude. Porque se o meu comportamento mudar, eu estou sendo humilde. E Ele diz que Ele não resiste. Um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado é um coração que aceita a mudança, aceita o novo, aceita ser renovado. Esse, quando chegar na presença de Deus e fazer um pedido, o Senhor com certeza não vai dizer não. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o projeto mais lindo que existe nessa terra o Senhor nos deu. E muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes murmuramos, muitas vezes reclamamos. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque a nossa família é o bem mais precioso que temos nessa terra. Porque quão triste é a vida daqueles que não têm ninguém. Quão triste é a vida daqueles que não têm uma família. Oh Pai, muitas vezes a família une e há tantas discussões, mas muitas vezes aquela é a maneira daquela família se expressar. Outros não entendem. Mas quando o Senhor coloca no nosso coração que é simplesmente para termos atitudes diferentes, ações diferentes, palavras diferentes, nós vamos sim ter a melhor família do mundo, quando entendermos que nós podemos fazer a diferença com os nossos atos, com as nossas ações, com aquilo que o Senhor nos ensina e nos propõe para fazer. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tudo que o Senhor nos dá é bom, perfeito e agradável. E assim é a nossa família, Pai. E nós queremos continuar, assim como Jeremias, ele continuou em meio a todo o sofrimento, em meio a tanta dor, em meio a tanta rejeição. Nós queremos, Pai, continuar, porque é o plano do Senhor. Ainda que venha sofrimentos, ainda que venha luta, ainda que venha tristezas, ainda que venha decepções, é o Senhor quem está no comando, é o Senhor quem está nos dirigindo, e tudo se fará de acordo com o plano perfeito do Senhor. Só nos ajuda, Senhor. Enche o nosso coração com aquilo que a gente precisa. Nós mesmos nem sabemos do que nós precisamos, mas o Senhor sabe, porque é o Senhor quem conhece o nosso coração. Encha-nos, Pai, com tudo aquilo que precisamos para vencer, até o dia, Pai, que o Senhor destinou para cada um de nós aqui. E que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre aqueles que estão à nossa volta, sobre aqueles que o Senhor colocou, Pai, até mesmo para receber uma oração. Que o Senhor venha abençoar grandemente, que o Senhor venha dar vida, saúde, paz, prosperidade, que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai,
porque é só o Senhor que é capaz de fazer isso. E nós cremos, Deus, que no tempo do Senhor tudo se fará, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você fazemos aquilo que Deus nos orienta, estamos fazendo algo bom, perfeito e agradável. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.